A história de um milionário e um mendigo, a luta de um negro por esperança. Mara não poderia acreditar no que estava acontecendo. Com o coração disparado, ela segurava a carta na mão como se fosse um bilhete fatídico do destino. Demissão imediata, dizia a mensagem seca. Ela olhou pela janela do apartamento luxuoso onde trabalhou como cuidadora. O sol entrava, iluminando cada canto da sala, como se ele mesmo estivesse rindo dela. Como assim? Depois de meses dedicados à família de Ricardo, tudo poderia desmoronar em questão de minutos. A filha recém-nascida do milionário tinha se tornado sua razão de viver. Os sorrisos da menininha eram a luz que iluminava seus dias. Mara passara noites em claro, embalada pelo som suave da respiração dela, sonhando com um futuro melhor para ambas. E agora? Agora, a sensação de traição pulsava sob sua pele como uma ferida aberta. Como eles puderam fazer isso? As paredes brancas do apartamento pareciam se fechar, tornando tudo mais opressor. O que aconteceu com aquele laço que parecia inquebrantável? Enquanto engolia o choro, Mara se lembrou de cada risada compartilhada, de cada momento em que foi tratada como parte da família. Mas tudo se dissipou em um instante cruel. Agora, era só uma mulher sem trabalho, sem segurança. Instantaneamente, ela percebeu como alguns setores da sociedade são insensíveis com pessoas como ela. Do outro lado da cidade, Ricardo, o milionário, estava tão imerso em seu mundo de lucro e ambição que mal percebia o perigo se aproximando. Ele não sabia que um segredo obscuro de seu passado estava prestes a se revelar, algo que ligava sua vida àquela de Mara de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Filhos da mesma cidade, mesmo que de mundos opostos. Mara não tinha ideia de que a mãe, que desejava deixar um legado, tinha uma história interligada com a vida de Ricardo. Em sua mente, apenas a urgência de sobreviver a dominava agora. Sentada na mesa da cozinha, sua mente fervilhava com perk. A curiosidade era uma faca de dois gumes. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma voz familiar, a amiga do colégio que sempre a apoiava. Mara, você ouviu as notícias sobre Ricardo? Pessoas estão falando que ele pode estar em péssimos lençóis por causa de algo no passado. Mara ficou em silêncio. A agitação dentro dela crescia, enquanto os ecos da conversa soavam como um alerta. A cada minuto, a tensão aumentava. E seu futuro? O que aconteceria com sua vida e a da sua filha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tinha parado de tocar, mas a tensão no ar parecia densa, quase palpável. Mara sentia o coração na garganta, como se estivesse prestes a desmoronar. Ela não podia ignorar os rumores sobre Ricardo. O que ele tinha feito no passado? O que significava tudo isso para ela e sua filha? Enquanto Mara lutava com seus próprios pensamentos, a porta da frente do apartamento se abriu. Era Ana, sua amiga, já ofegante. Mara, você precisa me ouvir, disse ela com uma urgência que fez o estômago de Mara revirar. Tem algo muito sério acontecendo. As pessoas estão falando que o pai de Ricardo não é quem você pensa. Como assim? Mara piscou, confusa. O que você está querendo dizer? Ana se aproximou, mirando Mara nos olhos. É sobre seu passado, sobre a mãe dele. Parece que nossas mães se conheciam de um jeito que muda tudo. Ricardo pode ter mais a ver com você do que imagina. O chão parecia desabar debaixo dos pés de Mara. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. O que você está dizendo? Eu tenho um amigo que trabalhou para a família dele. Ele contou que o pai de Ricardo foi um homem poderoso.
e que ele estava envolvido em coisas ilegais. Há boatos de que sua mãe sabia, e por isso ela teve que se afastar. Mara estava paralisada, tentando processar a revelação. O que aquele passado sombrio significava? E mais importante, o que eu não queria acreditar, mas parece que ele, Ricardo, não é apenas um milionário. Ele pode ser parte de uma história muito mais sombria. E as pessoas estão começando a investigar. Investigar? O coração de Mara acelerou. O que você quer dizer com isso? Estão dizendo que as coisas estão prestes a explodir. Pode haver escândalos, prisões. E se isso vier à tona, você pode ficar no meio do furacão. Não só você, mas sua filha também. Nesse momento, uma sirene distante cortou o ar, ecoando como um aviso. Mara sentiu um frio na espinha. Tudo estava se desenrolando muito rápido, como uma tempestade se formando à distância. E se eles virem o que fez com você? O que podem fazer? As palavras de Ana se transformaram em um eco que reverberava em sua mente. Mara, em um impulso, decidiu que precisava saber mais. Ana, eu preciso daquela carta. Antiga. O que quer que ela revele pode ser a chave para entender tudo isso. Ana assentiu, seus olhos arregalados. Eu vou te ajudar a encontrá-la, mas precisamos agir rápido. Quanto mais tempo passar, mais complicado vai ficar. Mas antes que elas pudessem sair, um barulho alto surgiu da porta, um estrondo seguido de gritos. O coração de Mara disparou. O que foi isso? Pana olhou para a porta, o pânico transparecendo em seu rosto. Não sei, mas precisamos nos esconder. Então, a porta foi arrombada. A imagem que se formou na entrada fez o sangue de Mara ferver. Homens de ternos escuros, com expressões ameaçadoras. Cada um deles carregava um ar de autoridade que enviava ondas de medo pelo corpo dela. Onde está Mara? Um deles gritou, apontando para ela. A sensação de desespero tomou conta. Ela mal conseguiu respirar. O que vocês querem? Conseguiu perguntar, a voz trêmula. Precisamos de respostas. E agora você faz parte disso. O nó na garganta de Mara paralisou seus pensamentos. O que a vida dela tinha se tornado? O que eles sabiam sobre ela? Sobre seus laços com Ricardo? Aquilo era mais do que uma simples demissão. Era o começo de uma grande tempestade. O que viria a seguir? Com sua vida em um fio e segredos prestes a serem revelados, Mara sabia que o jogo tinha mudado completamente. E mesmo assim, não havia como voltar atrás. O nó na garganta de Mara dificultava a respiração. O que vocês querem? A voz dela tremia, mas a frágil bravura ainda estava lá. Os homens à porta eram como sombras, imponentes e frios, como se tivessem saído de um conto de horror. O líder deles se adiantou, um olhar penetrante que parecia perfurar sua alma. Você sabe sobre a carta, não sabe? O coração dela pulsou como um tambor em sua mente. Carta? Que carta? Ela tentou parecer confiante, mesmo que o medo a corroesse por dentro. O homem avançou, e atrás dele os outros começaram a se mover, cercando a Iana. O pânico crescia, cada vez mais denso. Então a voz dele se transformou. Estamos aqui porque precisamos de respostas. O que sua mãe sabia? E o que você descobriu? Mara estava paralisada. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Minha mãe não sabe de nada, gaguejou. Mas no fundo de sua mente uma luz se acendeu. E se as notícias que ela tivera sobre o passado de Ricardo eram mais profundas do que parecia? Um barulho estrondoso cortou a tensão. A porta de trás do apartamento se abrira com um estrondo, revelando um grupo de policiais armados. Polícia, fiquem onde estão. A sala se transformou em um caos. Os homens em terno escuro começaram a recuar e os policiais avançaram. No meio do tumulto, Mara viu um homem se afastar rapidamente. Um flash de reconhecimento cruzou sua mente. Ricardo? Ela mal teve tempo de processar. Ele estava ali, na entrada da sala, pálido como um fantasma. Os olhos dele estavam arregalados e Mara sentiu uma onda de confusão. Mara, o que está acontecendo? Ele parecia não entender a gravidade da situação.
Você precisa explicar, gritou Mara. Por que eles vieram aqui? O que você esconde de mim? A raiva e a dor na voz dela eram nítidas. Mas antes que ele pudesse responder, um dos homens com ternos escuros puxou um tablet e mostrou uma foto. Era de Mara, uma imagem antiga, mas inconfundível. O impacto foi como um golpe de martelo. Você acha que estamos brincando? O homem continuou, apontando para a tela. Ela é a chave. Não podemos deixar que ela descubra a verdade. Mara percebeu que a imagem mostrava sua mãe, mas a expressão dela estava repleta de terror. O que está acontecendo? O que você sabe sobre minha mãe? A pergunta saiu em um sussurro apressado. A sala estava em um frenesi, a tensão atingindo um ponto de ebulição. Ricardo estava à beira de um colapso. Eu não sabia que isso ainda estava vivo. Achei que tivesse acabado. Palavras vazias e sem clareza apenas deixavam Mara mais confusa e irritada. Acabado? O que foi acabado? Você está escondendo algo de mim. O desespero em sua voz cresceu. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um tiro ecoou. Silêncio absoluto. O tempo parou. Os policiais imediatamente se jogaram ao chão, e o grupo de homens interno desapareceu na confusão. Mara olhou para Ricardo, um fio de esperança e horror entrelaçados. O que é isso? O que está acontecendo de verdade? E ao mesmo tempo que a pergunta atravessava seus lábios, um burburinho na sala começou a crescer. Um dos policiais, agora em pé, olhava fixamente para Mara. Você está em perigo, e não só pela razão que imagina. O passado de sua mãe não é o que você pensava. E talvez você não seja quem você foi criada para acreditar que é. Os olhos de Mara se arregalaram. O peso daquelas palavras fazia seu coração acelerar. Como assim? Quem ela realmente era? O chão parecia desmoronar sob seus pés. Enquanto a verdade se aproximava, a sensação de desespero se transformava em um desejo ardente de entender. O que mais estava escondido naquelas sombras? E o que o futuro guardava? Engolindo em seco, ela sabia que a tempestade apenas começara. O nó na garganta de Mara dificultava a respiração. O que vocês querem? A voz dela tremia, mas a frágil bravura ainda estava ali. Os homens à porta eram como sombras, imponentes e frios, como se tivessem saído de um conto de terror. O líder se adiantou, um olhar penetrante que parecia perfurar sua alma. Você sabe sobre a carta, não sabe? O coração dela pulsou como um tambor. Carta? Que carta? Ela tentou parecer confiante, mas o medo a corroía por dentro. O homem avançou, e os outros começaram a se mover, cercando a Iana. O pânico crescia. Então, a voz dele se transformou. Estamos aqui porque precisamos de respostas. O que sua mãe sabia? E o que você descobriu? Mara estava paralisada. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Minha mãe não sabe de nada, gaguejou. Mas no fundo de sua mente, uma luz se acendeu. E se as notícias que soubera sobre o passado de Ricardo eram mais profundas do que parecia? Um barulho estrondoso cortou a atenção. A porta de trás do apartamento se abriu com um estrondo, revelando um grupo de policiais armados. Polícia! Fiquem onde estão! A sala se transformou em um caos. Os homens em terno escuro começaram a recuar, e os policiais avançaram. No meio do tumulto, Mara viu um homem se afastar rapidamente. Um flash de reconhecimento cruzou sua mente. Ricardo! Ela mal teve tempo de processar. Ele estava ali, na entrada da sala, pálido como um fantasma. Os olhos dele estavam arregalados, e Mara sentiu uma onda de confusão. Mara, o que está acontecendo? Ele parecia não entender a gravidade da situação. Você precisa explicar, gritou Mara. Por que eles vieram aqui? O que você esconde de mim? A raiva e a dor na voz dela eram nítidas. Mas antes que ele pudesse responder, um dos homens com ternos escuros puxou um tablet e mostrou uma foto. Era de Mara, uma imagem antiga, mas inconfundível. O impacto foi como um golpe. Você acha que estamos brincando? O homem continuou, apontando para a tela. Ela é a chave. Não podemos deixar que ela descubra a verdade. Aquilo a atingiu como um raio.
Uma emoção quente subiu por seu corpo. O que é isso? O que estão escondendo de mim? Sua voz quase a abandonou. A sala estava em frenesi. A tensão atingia um ponto de ebulição. Ricardo estava à beira de um colapso. Eu não sabia que isso ainda estava vivo. Achei que tivesse acabado. Palavras vazias apenas deixavam Mara mais confusa e irritada. Acabado? O que foi acabado? Você está escondendo algo de mim. O desespero em sua voz aumentou. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um tiro ecoou. Um silêncio absoluto. O tempo parou. Os policiais imediatamente se jogaram ao chão, e os homens internos desapareceram na confusão. Mara olhou para Ricardo, confusa e com uma pitada de esperança e horror. O que é isso? O que está acontecendo de verdade? Enquanto a pergunta atravessava seus lábios, um burburinho na sala começou a crescer. Um dos policiais, agora em pé, olhava fixamente para Mara. Você está em perigo, e não só pela razão que imagina. O passado de sua mãe não é o que você pensava. E talvez você não seja quem você foi criada para acreditar que é. Seus olhos brilhavam com uma verdade contundente. Mara sentiu tudo rodar. O que você quer dizer? A dúvida a atacou como uma onda. E antes que pudesse processar, o policial continuou. Você não é filha da sua mãe biológica. Ela te adotou. Sua verdadeira origem está conectada a um esquema maior do que você pode imaginar. Os olhos de Mara se arregalaram. O que isso significava? Seu mundo, que parecia sólido, agora desmoronava. A verdade estava saltando sobre ela como uma cobra pronta para atacar. O chão sob seus pés se dissolvia, e a sensação de incerteza a envolvia. Naquele momento, um grito ecoou pela sala. Uma mulher entrou apressada, a expressão cheia de pavor. Era a mãe de Ricardo. Não, isso não é o que você pensa. As palavras dela cortaram o ar e os olhos de Mara se estreitaram. Quem estava mentindo? O que mais estava escondido? A verdade pulsava e exigia ser ouvida. Mas agora tudo parecia estar mais complicado do que nunca. Mara sentiu o coração disparar. Um misto de raiva e medo a impulsionou. Qual é a verdade? Naquele instante, tudo estava em jogo. A tempestade apenas começara, e ela estava prestes a descobrir quão aflita seria a revelação final. E, ao mesmo tempo, a sombra do que poderia vir a seguir a aterrorizava. O que mais escondiam? Mara sentiu o coração disparar, as palavras da mãe de Ricardo ecoando em sua mente. Isso não é o que você pensa. O pânico cresceu ao ver a expressão de desespero no rosto dela. Como se a mulher estivesse diante de um geladeira em chamas, sem saber o que fazer. Ricardo parecia confuso, sua expressão se alternando entre a raiva e o medo. Qual é a verdade? A voz de Mara saiu trêmula, mas ardente. A sala estava cheia de tensão, como um fio prestes a se romper. Então, a mulher deu um passo à frente, numa tentativa de desviar a atenção. Você não pode deixar que isso a afete. A verdade é perigosa. Perigosa para quem? Mara gritou, quase sem ar. Para mim? Para você? Os policiais olhavam atentos, prontos para qualquer movimento. O clima estava tão carregado que parecia que um raio poderia atingir a qualquer momento. A mulher ofegante olhou para os homens em terno escuro, como se esperando um sinal deles. Mas antes que pudesse se decidir, o caos irrompeu de novo. Um novo barulho atrás dela. Um estalo. A porta foi aberta com um sopro violento, revelando um homem igual ao que estava no tablet. Aclamado por seus colegas, parecia feliz demais naquele momento sombrio. Vocês não vão escapar. A verdade deve vir à tona. Sua voz era impositiva. Estamos aqui para confrontar os segredos e podemos fazer isso a modo de uma sentença. Mara não entendeu. Quem é você? O medo se transformou em indignação, altruísta e feroz. Josué, ele se apresentou, com um sorriso cruel no rosto. Sou da outra linha. A verdade é que existimos porque você existe. A sala inteira pareceu congelar. O que ele queria dizer com isso? Do que você está falando? A voz de Mara estava quase em um sussurro. Mara, você é mais do que imagina.
Sua mãe, ela não só sabia, mas era parte de algo enorme. Ele ergueu uma mão, como se pedisse calma. Ela protegendo você, fazendo um sacrifício. O nome dela é conhecido na cidade, não só entre seus amigos. Mara olhou para Ana, insegura. O que ele estava insinuando? Não havia como ser verdade. Não se faça de ignorante. O que tem a ver seu passado com o meu? A cada palavra de Josué, as visões da identidade de sua mãe se desmanchavam diante dela. Ela era a dona de uma rede de informações, disse ele, e na sala o ruído do coração de Mara ecoou, mal podendo respirar. E você foi criada como uma das protegidas. A não ser que você não soubesse, o que explicaria o seu encontro com Ricardo. Não, isso não pode ser verdade, gritou Mara, desesperada, mas a própria voz parecia tão fraca, quase inaudível. Mas isso é apenas o começo, minha cara. A corrupção, segredos. E a ligação de sua mãe com o pai de Ricardo é mais profunda do que você pensava. Mara sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. O que mais poderia estar escondido? O olhar de Ricardo na porta a derrubava. As verdades estavam escorregando de suas mãos como areia. E para completar, tem mais um fator. Josué prosseguiu, desafiador. Você é a única que pode encerrar este jogo. Então ele disparou a bomba. Você é na verdade a herdeira. O que nós devemos a você vai decidir como vai terminar, quem viverá e quem morrerá. Um silêncio mortal passou pela sala. O tempo parou novamente. A dor subiu pela espinha de Mara como um choque elétrico. O que ele estava dizendo era insuportável e irreal, mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz irrompeu pela janela, seguida de um estrondo ensurdecedor. Parecia que uma bomba havia estourado do lado de fora. A sala tremeu. Alguém gritou. E por um breve momento, tudo submergiu em escuridão. Mara caía, a consciência flutuando entre a luz ofuscante e um abismo profundo. O que era real e o que era um pesadelo? Os rostos ficaram confusos em sua mente, e tudo se dissipava em gritos e caos. As palavras de Josué ecoavam em sua cabeça. Uma verdade que ela ainda não sabia como processar. E assim, no meio da confusão, o único pensamento que surgiu foi: tudo mudou em um instante. E o que mais precisaria descobrir logo se manifestaria em sua vida? Mara estava atrás do limite do que conseguia suportar. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, enquanto tudo ao seu redor parecia se transformar em uma névoa de caos. Ela se sentiu como se estivesse flutuando, presa entre o pavor e a necessidade de entender. Josué observava com um sorriso perturbador, como se soubesse algo que apenas ele e os homens de terno escuro conheciam. O chão tremeu sob seus pés. A explosão que havia detonado lá fora ainda reverberava em seu peito, mas a atenção de todos foi rapidamente desviada quando a mulher, mãe de Ricardo, deu um passo à frente novamente, seus olhos cheios de desespero. Mara, nós não temos tempo. Precisamos sair daqui, gritou, quase em lágrimas. Não é seguro. Mara não sabia se acreditava mais em Josué ou na mulher que tinha estado ao lado de Ricardo. Tudo estava tão confuso. Mas antes que pudesse decidir, uma sombra atravessou a sala. Era Ricardo, seus olhos fixos em Josué. Ele não é de confiar, gritou Ricardo, sua voz carregando uma tensão palpável. Ele está aqui para manipular você. Josué riu, um som baixo e cínico. Manipular? Não, Ricardo. Eu estou aqui para libertar sua amada da ignorância e talvez da sua companhia. O desprezo na voz dele fez Mara recuar um passo. Cada palavra exalava uma intenção sinistra. Libertar? Do que exatamente? Mara disparou, a voz firme, mas trêmula. Qual é a verdade? A mulher de pé à sua frente colapsou, desmoronando como um castelo de cartas. Você não sabe, garota. Está tudo ligado ao que sua mãe fez, ao que os dois fizeram. Mas antes que ela pudesse concluir, o alvoroço da rua se intensificou. Gritos, sirenes, uma cena que a fazia sentir que o mundo exterior tinha se tornado um campo de batalha. E, de repente, a porta da frente se abriu, mais uma vez. Mas não eram policiais. Era uma multidão. E entre eles, alguém se destacava. Um homem alto, com um ar de autoridade,
tomou a frente. Parados, todos vocês. Nós sabemos onde você está, Josué. Ele estava cheio de convicção. Sua presença implacável, como se trouxesse uma tempestade atrás dele. Os rostos na sala se transformaram em máscaras de choque. O que você quer? Gritou Ricardo, a voz hesitante. Mas o homem ignorou, os olhos fixos em Mara. É você, não é? A herdeira das verdades. A última peça do quebra-cabeça. A declaração dele fez a sala inteira tremer de incredulidade. Josué, de repente, pareceu se transformar em uma sombra, seu sorriso se desvanecendo. Você não deveria estar aqui. Eles vão descobrir tudo, gritou, tentando colocar-se entre Mara e o novo homem. Mara estava confusa. Descobrir o quê? Perguntou, o coração disparado. A sala estava cheia de eco, vozes se sobrepondo, e cada um estava mais perto da verdade que ela ainda não entendia. E então, como se fosse uma cena de filme, uma explosão irrompeu o ambiente, mais uma vez, mas desta vez a força fez com que tudo ao redor dela parecesse desabar. E cada um pulou ou se escondeu, mas no instante em que o caos tomou conta, Mara sentiu uma mão sobre seu braço, puxando-a para o lado. Era Ricardo. Nós precisamos ir agora. Ele a puxou. Mas antes que pudesse reagir, Josué gritou desesperado. Não a leve. Você pode afetar tudo isso, não sabe? E no meio de toda aquela confusão, Mara percebeu, a mãe de Ricardo estava rindo. Uma risada baixa e, ao mesmo tempo, sombria. Você acha que descobrir a verdade vai salvar a sua vida? Você realmente pensa que pode mudar o que já está escrito? Aquelas palavras pairaram como uma maldição no ar. Mara olhou para Ricardo, seus olhos questionando, a fúria e o medo duelando na mente dela. A multidão estava se aproximando. A tensão era visível. Mas a risada da mulher ecoava em sua mente. Escrito? O que você sabe? E quando a poeira começou a baixar e o pânico se instalou, Mara percebeu a única coisa que restava em meio à tempestade. As verdades que todas as partes haviam escondido estavam prestes a se entrelaçar, e a vida de todos estava em risco. O que realmente acontecera com a sua mãe? E qual era o papel de Ricardo nesse jogo? Mara sabia que ao ouvir a verdade, tudo poderia mudar, e não havia como voltar atrás. Enquanto as sombras se aproximavam, uma única pergunta vibrou em sua mente. Ela era realmente quem pensava ser? Mara estava atrás do limite do que conseguia suportar. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, enquanto a sala se tornava uma névoa de caos. Ela se sentiu flutuar entre o pavor e a necessidade de entender. Josué a observava com um sorriso perturbador, como se soubesse tudo. O chão tremeu com a intensidade da explosão, e com um movimento rápido, a mulher que fazia parte do drama deu um passo à frente. Mara, nós não temos tempo, precisamos sair daqui. Seus olhos estavam cheios de desespero, e a atitude dela a deixava mais desconfiada. Não é seguro. Mara tentava juntar os pedaços, mas tudo estava tão confuso. Ricardo apareceu, com o rosto pálido como um fantasma. Eles estão aqui para te manipular, gritou, sua voz carregando tensão. Josué, por outro lado, parecia mais intrigado do que preocupado. Manipular? Não, Ricardo. Eu estou aqui para libertar Mara da ignorância. A risada irônica de Josué ecoou cortando o ar. Mara olhou de um para o outro, cada um defendendo um lado que ela não compreendia. Qual é a verdade? Perguntou Mara, mantendo-se firme, embora o coração dela estivesse aos pulos. A mulher à frente, mãe de Ricardo, estava em pânico. O passado não é o que você pensa, implorou ela. Se tudo isso vier à tona, não será só você quem pagará. E então, como se o universo tivesse decidido que era hora de encerrar aquele suspense, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados irrompeu, interrompendo o clima tenso. Estão cercados, gritaram, suas vozes ecoando. Mas ali, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, que pareciam ser parte de uma gangue, fez um movimento brusco. Ele avançou na direção de Mara
e os olhos dela se arregalaram. Assim que ele chegou próximo, retirou uma máscara que ocultava o rosto. Era seu pai. Mara paralisou. Os sentimentos a atacavam como uma onda. Pai, como você pode estar aqui? O caos ao redor dela desapareceu, e tudo o que ela conseguia ouvir era seu coração pulsando constante. Desculpe, filha, eu não pude antes. Tinha medo da verdade. As palavras dele saíram com uma fragorosa confissão. A verdade que sua mãe me pediu para esconder. O choque a atingiu como uma facada. O que você quer dizer? O que você esconde? Ela se sentiu em um turbilhão. Suas pernas tremeram. Você não é apenas a herdeira das verdades. Você é parte de um legado criminal. Seu futuro, sua identidade, tudo foi moldado por esse emaranhado de segredos. O desespero nos olhos dele era claro. Para! Gritou Ricardo. Não pode estar falando sério. Mas o estrondoso silêncio parecia gritar pela certeza. Mara, em seu mundo de incertezas, queria entender. Isso é uma mentira. Você é meu pai e deveria ter me protegido. O nó na garganta dela cresceu e os sentimentos a feriam. Desculpe, eu tinha que fazer isso para te proteger de algo maior. Sua mãe, ela nunca deveria ter se envolvido com aquele homem. O olhar dele se perdeu, como se estivesse relembrando um passado sombrio. A mulher, a mãe de Ricardo, agora estava em choque, o rosto pálido iluminando a sala. Você foi criada como uma peça de um xadrez muito maior. A verdade serpenteia pelo seu passado e seu futuro. Josué fez uma expressão de triunfo, como se estivesse esperando por esse momento há muito. Os homens que tinham invadido começaram a se mover, empurrando as pessoas para os lados, e a realidade de Mara estava se deteriorando na sua frente. Pai, onde está minha mãe? O que realmente aconteceu com ela? A urgência na voz dela crescia, cada palavra tentando cavar mais fundo. O que tinha em jogo ia muito além de si mesma. Suas raízes, suas ligações, tudo a tudo parecia instantaneamente em perigo. Mas então, mais um grito cortou o ar. A verdade não poderá ser contada, porque você não vai conseguir lidar com ela. Foi seguido de um silêncio tenso, como se todos naquela sala soubessem que o Armagedon estava prestes a ocorrer. Enquanto tudo se desmoronava ao redor dela, Mara percebeu que a única coisa segura que restava era o desejo de descobrir. E naquele momento, a tempestade apenas começara. O que mais ela precisaria desvendar, enquanto o segredo que a cercava ameaçava consumir todos ao seu redor? Mara estava atrás do limite do que conseguia suportar. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, enquanto a sala se tornava uma névoa de caos. Ela se sentiu flutuar entre o pavor e a necessidade de entender. Josué a observava, com um sorriso perturbador, como se soubesse tudo. O chão tremeu com a intensidade da explosão e com um movimento rápido. Precisamos sair daqui. Seus olhos estavam cheios de desespero, e a atitude dela a deixava mais desconfiada. Não é seguro. Mara tentava juntar os pedaços, mas tudo estava tão confuso. Ricardo apareceu, com o rosto pálido como um fantasma. Eles estão aqui para te manipular, gritou, sua voz carregando tensão. Josué, por outro lado, parecia mais intrigado do que preocupado. Manipular? Não, Ricardo. Eu estou aqui para libertar Mara da ignorância. A risada irônica de Josué ecoou, cortando o ar. Mara olhou de um para o outro, cada um defendendo um lado que ela não compreendia. Qual é a verdade? Perguntou Mara, mantendo-se firme, embora o coração dela estivesse aos pulos. A mulher à frente, mãe de Ricardo, estava em pânico. O passado não é o que você pensa, implorou ela. Se tudo isso vier à tona, não será só você quem pagará. E então, como se o universo tivesse decidido que era a hora de encerrar aquele suspense, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados irrompeu, interrompendo o clima tenso. Estão cercados, gritaram, suas vozes ecoando. Mas ali, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, que pareciam ser parte de uma gangue,
fez um movimento brusco. Ele avançou na direção de Mara, e os olhos dela se arregalaram. Assim que ele chegou próximo, retirou uma máscara que ocultava o rosto. Era seu pai. Mara paralisou, os sentimentos atacavam como uma onda. Pai, como você pode estar aqui? O caos ao redor dela desapareceu, e tudo que ela conseguia ouvir era seu coração pulsando constante. Desculpe, filha. Eu não pude antes. Tinha medo da verdade. As palavras dele saíram com uma fragorosa confissão. A verdade que sua mãe me pediu para esconder. O choque a atingiu como uma facada. O que você quer dizer? O que você esconde? Ela se sentiu em um turbilhão. Suas pernas tremeram. Você não é apenas a herdeira das verdades. Você é parte de um legado criminal. Seu futuro, sua identidade, tudo foi moldado por esse emaranhado de segredos. O desespero nos olhos dele era claro. Para, gritou Ricardo. Não pode estar falando sério. Mas o estrondoso silêncio parecia gritar pela certeza. Mara, em seu mundo de incertezas, queria entender. Isso é uma mentira. Você é meu pai e deveria ter me protegido. O nó na garganta dela cresceu e os sentimentos a feriam. Desculpe, eu tinha que fazer isso para te proteger de algo maior. Sua mãe, nunca deveria ter se envolvido com aquele homem. O olhar dele se perdeu, como se estivesse relembrando um passado sombrio. A mulher, a mãe de Ricardo, agora estava em choque, o rosto pálido iluminando a sala. Você foi criada como uma peça de um xadrez muito maior. A verdade serpenteia pelo seu passado e seu futuro. Josué fez uma expressão de triunfo, como se estivesse esperando por esse momento há muito. Os homens que tinham invadido começaram a se mover, empurrando as pessoas para os lados, e a realidade de Mara estava se deteriorando na sua frente. Pai, onde está minha mãe? O que realmente aconteceu com ela? A urgência na voz dela crescia, cada palavra tentando cavar mais fundo. O que estava em jogo ia muito além de si mesma. Suas raízes, suas ligações, tudo parecia instantaneamente em perigo. Mas então, mais um grito cortou o ar. A verdade não poderá ser contada, porque você não vai com. Foi seguido de um silêncio tenso, como se todos naquela sala soubessem que o Armagedon estava prestes a ocorrer. Enquanto tudo se desmoronava ao redor dela, Mara percebeu que a única coisa segura que restava era o desejo de descobrir. E naquele momento, a tempestade apenas começara. O que mais ela precisaria desvendar, enquanto o segredo que a cercava ameaçava consumir todos ao seu redor? Então, com um movimento rápido, um homem das sombras se adiantou. Sua voz fria e decidida cortou o caos. Por que ninguém me avisou que alguém sobreviveu? As palavras dele ficaram ecoando, e o coração de Mara despencou. Reconheceu a voz. Era do pai de Ricardo, um homem que todos acreditavam estar morto havia anos. Seu olhar penetrante encontrava o dela com uma intensidade assustadora. A sala, que antes era um campo de batalha, silenciou. A revelação era um tiro certeiro. Olhares se encontraram. Segredos estavam prestes a ser expostos. Como você está aqui? O que você fez? Mara balbuciou, cada palavra a levando mais fundo na espiral de seu destino. E a resposta que ele daria poderia mudar tudo. Mara estava atrás do limite do que conseguia suportar. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, enquanto a sala se tornava uma névoa de caos. Ela se sentiu flutuar entre o pavor e a necessidade de entender. Simplesmente não fazia sentido, e a tensão no ar se tornava quase insuportável. Josué a observava, com um sorriso perturbador, como se soubesse tudo. O chão tremeu com a intensidade da explosão, e com um movimento rápido, a mulher que fazia parte do drama deu um passo à frente. Mara, nós não temos tempo. Precisamos sair daqui. Sussurros de desespero a cercavam, e a sensação de urgência crescia. Mas antes que pudesse decidir entre seus impulsos, a tensão explodiu. Quem é você? O homem que se apresentou como pai de Ricardo estava prestes a dizer mais quando, de repente, outra explosão ecoou. Desta vez mais perto, seguida de um rugido ensurdecedor. Tudo ao redor delas parecia desmoronar.
As luzes falharam e, em meio à escuridão, uma figura surgiu no canto da sala, deslizando como um fantasma. Era a última pessoa que qualquer um esperaria ver ali. Chega, você nunca deveria ter vindo. A voz, uma mistura de fúria e desespero, cortou a tensão como uma faca. Era a mãe de Mara, com uma expressão de quem carregava o peso do mundo sobre os ombros. O choque se espalhou. Mara estava paralisada, a verdade sobre sua mãe colidindo brutalmente com a imagem que sempre tivera dela. O espaço parecia encurtar e os olhares de todos se fixaram nela. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" A voz de Mara tremia entre o alívio e a traição. "Mara, você precisa ouvir. A verdade está mais perto do que imagina." O olhar da mulher percorreu a sala, detendo-se brevemente em Josué, enquanto uma verdade agonizante estava prestes a emergir. Você é filha de um homem muito perigoso. E sua mãe fez tudo isso para te proteger." As palavras a atingiram com o impacto de um soco. Uma confusão aterradora a dominou. "Mas você sempre disse que meu pai, que ele estava morto." "Eu não poderia deixar que você soubesse. Ele era um criminoso e toda a nossa vida estava em jogo." A revelação carregava um peso que não era possível ignorar. "Como assim, mãe?" O desespero a consumia, fazendo seu coração martelar. Todas as suas memórias começaram a ruir como um castelo de cartas. "Mara, eu fiz escolhas erradas. Sua vida foi uma mentira para te proteger da verdade. Mas agora é tarde demais. Eles estão vindo atrás de você." A urgência na voz dela ressoava com um medo palpável. Josué deu um passo à frente, seu olhar intenso. "Se o passado dela é uma sombra, a sua é mais obscura ainda, Mara. Você não entende? Você não é apenas a herdeira das verdades. Você é a chave para o que não deveria ter visto." Os olhos de Mara se arregalaram. Uma mistura de terror e fúria invadiu. "O que mais vocês esconderam de mim?" Antes que pudesse receber uma resposta, a porta explodiu. Um grupo de homens armados avançou e gritou ordens. E, em meio a tudo aquilo, uma voz familiar ecoou nas sombras. Era Ricardo. Ele corria e seu rosto estava pálido. "Saia daí, Mara!" Mas os gritos de guerra misturavam-se à confusão, e a mãe de Mara olhou para Josué com a expressão de quem tomou uma decisão. "Está na hora de acabarmos com isto de uma vez por todas." No instante em que ela falou, tudo ficou em câmera lenta. Um tiro foi disparado, não um, mas dois, diretamente em direção a Josué. O tempo parecia parar, mas ele, com uma agilidade que ninguém esperava, desviou. Mara sentiu seu coração parar. O chão tremeu sob eles e então tudo se transformou em um caos absoluto. Milhares de perguntas surgiram na mente de Mara, enquanto a sala se desfazia. A reviravolta engolfava tudo em um turbilhão de incertezas. As verdades emaranhadas poderiam ser a única coisa que restava. Mas, naquele momento, uma forte determinação se formou dentro dela. Ela precisava saber qual era realmente a sua origem. A verdade tinha um preço e ela estava disposta a pagá-lo. E, no fundo, uma única pergunta surgiu, ecoando como um grito em sua mente. Até onde você iria para proteger quem ama, mesmo que a verdade possa te destruir? O pânico tomou conta da sala. Mara estava em choque, as palavras de sua mãe ressoando em sua mente como um eco sombrio. Tudo parecia ter saído de um filme. Enquanto os homens armados se aproximavam, o tempo parecia desacelerar. "O que você quer?" gritou Mara. Sua voz tremeu, mas havia um fio de coragem na sua determinação. "Silêncio!" gritou um dos homens, apontando a arma. "Ninguém se mexe." Uma tensão elétrica encheu o ar. O coração de Mara pulsava rápido. Ela sabia que qualquer movimento errado poderia ser fatal. "Mãe!" Mara se virou para a mulher que havia passado tanto tempo escondendo verdades. "O que você está escondendo? Diga a verdade." A mãe hesitou, os olhos marejados. "Você precisa entender, filha. O passado é perigoso.
As decisões que tomei não foram só para você, mas para proteger a sua vida. A agonia era palpável. Um nó se formava na garganta de Mara. E isso justifica tudo? Todas essas mentiras? Gritou, a mágoa transparecendo em cada palavra. Ricardo estava ao lado dela, a expressão de medo e determinação misturando-se no seu olhar. Ele queria ajudar, mas a situação estava fora de controle. Josué, com um olhar desdenhoso, estava pronto para agir. Se você não se calar, vai descobrir coisas que não quer saber. Sua voz era um sussurro ameaçador. Mara não iria deixar isso acontecer, não sem descobrir tudo. Antes que ela pudesse dar um passo à frente, a mãe de Ricardo se adiantou. Não vamos permitir que isso termine aqui. Sua bravura fez os homens hesitarem. E no último momento, a porta foi arrombada novamente. A entrada de uma nova figura, alta e imponente, fez todos virarem a cabeça. Era o pai de Ricardo, ainda de pé, mas agora exaurido. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. A autoridade na voz quebrava a tensão, mas havia um certo medo nos seus olhos. A sala estava um verdadeiro campo de batalha. Estamos aqui por um motivo, disse ele, tomando o controle da situação. E precisamos saber a verdade. Todos nós. No entanto, com cada palavra, a pressão aumentava. Os homens armados se aproximaram, mas antes que a situação saísse ainda mais do controle, disparos começaram a soar do lado de fora. Mara sentiu sua adrenalina disparar. Precisamos sair, agora. E de repente, a urgência tomou conta. Era uma questão de vida ou morte. Todos se entreolharam. A batalha interna para decidir o que fazer tornava-se mais intensa a cada segundo. Era hora de agir. E no meio do tumulto, com uma coragem que não sabia que tinha, Mara gritou: "Sigam-me! Temos que fugir!" Com isso, ela avançou, puxando Ricardo e sua mãe, passando rapidamente pelo lado do pai dele. A luta estava longe de acabar, mas era hora de correr pelas verdades que ainda não tinham sido reveladas. As portas se abriram para um novo mundo cheio de incertezas, mas ninguém olhou para trás. Cada passo era um pedaço da liberdade, um desejo de descobrir o que estava escondido nas sombras. E assim, enquanto os gritos e a confusão preenchiam o ar, a única certeza que tinha era que a verdade estava mais próximo do que nunca. Assim que escaparam, um novo horizonte se desenhou à frente. Mara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas no fundo, havia uma chama de esperança que começava a brilhar. O que elas iriam enfrentar agora era misterioso, mas ela estava pronta para descobrir. O futuro ainda era um enigma. E quanto a você, meu amigo? Este foi apenas o começo de uma jornada intrigante. Se inscreva imediatamente no canal, porque você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Até a próxima!